Vamos para a nossa lição. Nós vamos continuar aqui no Sermão do Monte. Nós estamos na oração que Jesus ensinou aos discípulos. Já falamos muito introdutoriamente sobre a oração do Pai Nosso. E hoje nós queremos continuar falando sobre as tentações. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Nosso abraço aos irmãos que participam conosco também pela internet. Os irmãos podem participar com as suas perguntas, elas são muito bem-vindas, nos ajudam, né? O Espírito Santo fala conosco através das participações. E os irmãos podem participar, podem perguntar. Você pode mandar pelo chat a sua pergunta e pelo YouTube. O Arnaldo está aqui. Cadê o Silvio? O Silvio é o nosso auxiliar. Você está fugindo da raia, Silvio? Pode vir aqui para ajudar. Eu fiquei pensando, cadê o Caleb? Já está aqui o Caleb? Já foi? Acho que ele não aguentou dirigir o louvor hoje, olhando para a camisa da Napolina aqui o tempo inteiro na frente dele, né? Por isso você não quer ficar perto também, né, Silvio? Eu estava. Esses torcedores da Rubro, vou te contar, viu? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, e Jesus diz: portanto, vós orareis assim, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Todas as nossas orações, elas devem ter pelo menos o Pai Nosso como uma referência. E todas as nossas orações, elas devem trazer também muito claro esse nosso relacionamento com Deus. Deus, o nosso Pai, lembrando sempre que é o nosso Pai, mas que é um Pai celestial, não é um Pai humano. Deus não é ídolo, não adianta querer projetar nele as nossas carências, ou fazer dele um Deus pequeno, trazendo totalmente para imanência ou para uma dimensão humana, natural. Não, ele é nosso Pai, é conosco, tem comunhão conosco, temos comunhão com Ele, mas é o Pai Celestial. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A vinda do reino é um anseio genuíno de todo cristão. Todo servo de Deus, ele anseia pela vinda do reino de Deus. Nós ansiamos, principalmente hoje, nesse mundo de tantas narrativas, de tantas opiniões, de tantas informações, nesse mundo de algoritmo, né, que capta afetos, afeições e propiciam informações nem sempre verdadeiras, nem sempre lógicas, mas muito mais afetivas, e nós somos bombardeados por tantas informações que já não temos mais filtro e nem peneira para saber se o que estamos recebendo é verdade ou não, porque isso deixou de ser racional e passou a ser totalmente afetivo e emocional. Então, é um mundo sem verdade, é um mundo da pós-verdade, é um mundo relativizado, e nós ansiamos, venha o teu reino, porque com a vinda do reino de Deus as cortinas se abrirão e nós então viveremos em plena luz, em plena verdade. Esse é um anseio da luz, da verdade, de saber de fato como as coisas são e não
apenas no aparente, né? Nós ainda vemos as coisas muito pelo aparente, julgamos pelo aparente, por aquilo que nos aparenta, por aquilo que parece ser, mas quando vier o reino de Deus, aí a luz plena e absoluta, ela virá. Venha o teu reino. Reino de Deus, ele está associado à vontade de Deus. Quem não vive a vontade de Deus, não ama a vontade de Deus, não se sujeita à vontade de Deus, vai fazer o quê num reino onde Jesus é o Senhor, onde a vontade de Deus é prevalente? Então, o anseio pelo reino de Deus é também um anseio e fome pela vontade de Deus. Aqui fica muito clara a nossa relação vertical e depois vem esse relacionamento horizontal. Ninguém pode dizer que tem relacionamento com Deus, vida com Deus, se não tem relacionamento com os irmãos, com o próximo. A ponto do apóstolo João dizer que todo aquele que diz amar Deus e odiar o seu irmão é um mentiroso. Porque não faz sentido alguém amar Deus que não vê e não amar o seu próximo, que é a imagem de Deus. É uma contradição lógica. Ele está usando a lógica, é uma contradição. O pão não é meu, o pão é nosso. Isso tem que ser mudado nas nossas vidas. Nós só pensamos no meu pão, no pão da minha família, mas não conseguimos pensar que o pão é uma dádiva de Deus para todos nós. E que, ao partir o pão, né, botar o arroz, o feijãozinho ali na mesa, nós precisamos nos lembrar que esse pão não é meu, esse pão é nosso. Ou seja, eu, como cristão que oro o Pai Nosso, não deveria conseguir comer o meu pão se eu souber que alguém está passando fome e passando necessidade. Então, é relacional com Deus e com o nosso próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é muito sério. É muito sério. A dureza de coração, a inflexibilidade, a dureza no requerimento dos meus direitos, da minha justiça sobre o outro, isso é muito sério. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, se eu faço essa oração e eu não perdoo ao meu próximo, se eu sou duro de coração, vingativo, vindico sempre o meu direito, não abro mão do meu direito para liberar o outro, rasgar a dívida que o outro tem comigo, eu estou dizendo para Deus, não rasgue também a minha dívida. Assim, muito rapidamente, de uma forma simplista, né? Não vamos nos aprofundar nessa questão, até porque ela é muito clara. E Jesus, aqui em Mateus, está trabalhando muito os aspectos do coração, numa contraposição com a religiosidade, que era muito forte e muito presente nos seus dias, né? Hoje, no mundo secularizado, racionalista, secularizado como o nosso, essa palavra ela faz muito mais sentido para nós, que estamos aqui,
que fazemos parte de uma igreja, que lemos a Bíblia, essa importância do nosso relacionamento. Relacionamentos quebrados com os outros pode significar, preste atenção, pode significar relacionamento quebrado com Deus. Relacionamento quebrado com os outros, com o meu próximo, com os meus irmãos carnais em Cristo, pode também significar um relacionamento quebrado com Deus. Às vezes as coisas não rompem, às vezes o céu está de bronze. E nós religiosos, insistimos nessa relação vertical. E nos esquecemos que elas estão intimamente conectadas, relacionadas. O relacionamento horizontal com o vertical, vertical com o horizontal. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Isso tem peso espiritual, isso fecha os céus, isso abre os céus, porque isso prova o nosso coração. Se o nosso coração é um coração obediente, se o nosso coração é um coração humilde, ou se o nosso coração é um coração orgulhoso. Eu não vou pedir perdão, eu não vou perdoar. Isso prova o nosso coração, isso revela o nosso coração. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que é bom que algumas coisas aconteçam entre nós, porque isso revela o nosso coração. Se somos apenas religiosos ou se obedecemos de fato e de verdade à palavra de Deus. Se estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, e se ela de fato conduz as nossas vidas ou não. Falamos muito nisso no domingo passado à noite, e hoje quero me ater aqui no versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixes. Isso está sendo dirigido a Deus, né? Que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Senhor, a Tua palavra é a verdade, por ela nós somos iluminados, por ela somos instruídos naquilo que é agradável ao Senhor e também numa maneira de viver condizente com a verdade, com a luz do Senhor. Ela é poderosa. Ela despedaça os cedros. Ela quebra a penha. Que a Tua palavra quebre, Senhor, as pedras duras dos nossos corações. Quantos corações endurecidos por maus hábitos, por valores que não são valores do Teu reino e nem da Tua palavra. Quebra, Senhor, essas pedras, penetra no mais profundo do nosso ser, fala conosco nessa manhã, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, que o Teu Espírito Santo tome conta das nossas mentes, dos nossos corações. Livrai-nos, Senhor, das perturbações cotidianas, do peso das preocupações desse mundo e dá-nos agora um coração rendido ao Senhor e à Tua palavra. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Não nos deixes cair em tentação. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer, pode participar. É muito bem-vindo. Você pode acessar pelo YouTube, o chat da igreja, aí pelo grupo de aviso, pelo YouTube, você acessa e pode fazer online a sua pergunta, que os irmãos estão aqui para compartilhar conosco. A presente lição, esse momento, pretende responder 3 perguntas práticas e frequentes que todos nós fazemos. Quais são? O que é tentação? O que é ser tentado? A tentação é pecado?
o que é tentação? A tentação é pecado? Somos tentados por quem? Ou seja, qual é a fonte ou origem de nossas tentações? Primeiro ponto, o que é tentação? Ao tratar desse tema, precisamos ficar atentos ao contexto bíblico, porque muitas vezes confundimos tentação com provação. Tentação e provação. Eu costumo dizer nos meus estudos, leituras, né, e experiência própria, que tentação e provação é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. É uma mesma moeda com duas faces. De um lado da moeda é uma prova, do outro lado, vamos dizer assim, que é uma tentação. Deus permite que sejamos provados para sermos aprovados e crescermos em fé e em caráter cristão. A tentação, ela vem para nos afastar da vontade de Deus, nos fazer romper os limites estabelecidos por Deus, nos fazer sair do centro da vontade de Deus, pecar contra Deus, e assim nós caímos, retardamos o processo de Deus na nossa vida, atrapalhamos a obra do Espírito Santo na nossa vida. Todas as vezes que nós tropeçamos, cedemos à tentação, caímos na tentação, nos rendemos à tentação, o pecado entra na nossa vida, além das dores que traz, retarda o plano de Deus, o processo de Deus, aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Quantos que corriam bem a carreira que lhes estava proposta, mas que acabaram tropeçando no pecado. Por isso o autor de Hebreus vai dizer, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O assédio do pecado é a tentação. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a tentação, o objetivo dela é nos empurrar para fora da vontade de Deus. De um lado, a provação pode significar um teste ou prova da parte de Deus, como foi no caso de Abraão. Gênesis 22. Deus prova a Abraão. Abraão, oferece-me, dá-me o teu filho, o teu único filho. É uma prova. E às vezes nós somos provados por Deus. Abraão foi provado no que ele tinha de mais precioso. Aquele filho era a menina dos seus olhos. Era a alegria da sua vida. Era a redenção, o cumprimento de promessas, cumprimento de muitos sonhos. E de repente Deus chega para ele e diz, dá-me o teu filho. Ou seja, Deus está provando o coração de Abraão. Deus não precisava dessas coisas, mas o Abraão sim. O Abraão precisava crescer na confiança em Deus, no relacionamento com Deus e no entendimento da bondade de Deus também. Ele obedece. A prova, tentação, está muito relacionada à vontade de Deus e à obediência a Deus. Ele obedece, leva o garoto, adolescente, para ser sacrificado. Ele não faz isso, como dizem alguns pensadores, principalmente pensadores existencialistas, que julgam
crença e fé como não racionais. Kierkegaard foi quem abriu a porta para isso. No mundo racionalista não tem lugar para a fé e para a crença. O lugar da fé e da crença é fora da razão, é fora da racionalidade. Kierkegaard usa esse exemplo de Abraão para dizer que fé é um ato irracional. É um ato existencial sem razão. Isso alastrou pelo mundo inteiro. Tanto é que hoje você não pode falar das suas crenças publicamente, porque crença está numa outra dimensão, segundo o mundo e a ciência, numa dimensão do não racional, a dimensão do sentimento, do existencial. Mas Abraão não dá um salto no escuro. Fé não é salto no escuro. Fé não é ignorância. É porque às vezes nós não lemos a Bíblia e não compreendemos de maneira inteligível. A Bíblia diz que Abraão fez isso num ato de fé, mas de pura racionalidade. Porque ele entendeu razão que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Fé não é irracionalidade, fé ela é pautada na palavra de Deus, numa compreensão plena e genuína da palavra de Deus. Então Abraão ele passa na prova porque ele conhece Deus, conhece a voz de Deus, ele ama a Deus e sabe que Deus é poderoso em tudo aquilo que faz. A intenção da provação é fortalecer a fé e revelar o caráter do crente. Às vezes a pessoa perde o emprego, às vezes perde alguém querido, às vezes perde um membro, sofre um acidente e vai ter que aprender a lidar com aquilo. É uma prova dura. Algumas provas são tão duras que eu peço a Deus muitas vezes, Senhor, por favor, não me leva por aí não, que a minha humanidade não resiste. São provas duras, às vezes, mas que quando aprovados, nós crescemos no caráter cristão. Nós crescemos no relacionamento com Deus e nós crescemos espiritualmente. A intenção da prova é fortalecer a fé e revelar o caráter do crente. A tentação não procede de Deus e é uma sedução para o pecado, uma atração para o mal. A provação busca a nossa aprovação e crescimento espiritual. Mas a tentação busca nos distanciar de Deus e de sua vontade. Uma é para nos edificar e nos levantar, a outra tem a intenção de nos derrubar e nos afastar dos propósitos de Deus. Por isso que está escrito, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. A tentação é uma armadilha do mal. A luz, disse Deus, haja luz, amém. Eu gosto de luz. Então, tentação, ela vem para nos afastar de Deus. A tentação é pecado? Não. A tentação em si não é pecado. Mas cair nela, ceder a ela, aí sim é pecado. Amém? Ser tentado não é pecado. Não nos dá
tentação além das nossas forças. Vamos chegar lá. Ah, tá. Estou caminhando para lá, chego lá daqui a pouquinho. Tá? Então, a tentação em si não é pecado. Mas uma das coisas boas que eu acho na sociologia, né, em estudar ciências sociais, é porque ela nos ajuda a entender representações e nos ajuda a olhar além daquilo que aparenta. Então, quando nós falamos em tentação, em queda, numa igreja evangélica, e quando você pensa em tentação, queda, numa igreja evangélica, na bancada evangélica e nas representações evangélicas que estão na mídia, quando você fala assim, o irmão caiu em tentação. A pergunta é, com quem? Né? E hoje a pergunta se estende um pouquinho mais, né? Com quem? E vai mais além um pouco, né? Porque tem outras coisas entrando aí nesse mundo da sexualidade. Ou seja, no nosso imaginário de crente, tentação é sexual. No nosso imaginário, né, cristão, evangélico, nós achamos que fulano pecou. É um pecado sexual. De fato. Mas o leque é muito maior, gente. E os pecados do coração? E o ódio? E a inveja? E o ciúme? Deixou de ser pecado? A mentira? Deixou de ser queda? Eu estava lendo o Evangelho de João outro dia, né, nas minhas leituras e pensando, né? Jesus conversando ali com os religiosos, Evangelho de João, capítulo 8, 7, 8, 6, 7, 8. Jesus começa a apertá-los, dizendo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí eles dizem, Abraão é o nosso pai. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você vem com essa história de escravidão? Nós somos o povo descendente de Abraão, povo de Deus na terra. Nunca fomos escravos de ninguém. Abraão é o nosso pai. Aí Jesus fala, essa é uma falsa representação, é uma ilusão. Se Abraão fosse pai de vocês, vocês praticariam as obras de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Nós não somos bastardos. Eu lendo os comentaristas, nunca tinha pensado nisso, né? Quando eles dizem, nós não somos bastardos, bastardo é você. Porque eles conheciam a história lá de José e Maria, o nascimento de Jesus, e nas entrelinhas acusam Jesus de bastardo. Bastardo, né? Nós não somos bastardos. Como que dizendo, não somos bastardos como você. Deus é o nosso Pai. Ah, aí sim, aí Jesus. O vosso pai é o diabo. Se Deus fosse o vosso pai, vocês saberiam quem eu sou. O vosso pai é o diabo, que é homicida e mentiroso, o pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Então, todo aquele que tem ódio homicida, todo aquele que mente, que é mentiroso, né? As mentirinhas, a mentira gospel, né? Estou ouvindo aqui. É mentira, gente. E nós não podemos cair nessas tentações. Mas a tentação em si não é pecado. Cair nela ou ceder a ela, sim, é pecado. Usamos a velha e boa ilustração do pássaro que sobrevoa a nossa cabeça.
Não podemos impedi-lo de sobrevoar nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho nela. Os pensamentos, as cobiças, os maus desejos, as más intenções podem sobrevoar aqui a nossa mente, mas não pode pousar e caminhar para a ação pecaminosa ou para a atitude pecaminosa. As grandes batalhas relacionadas à tentação são travadas na nossa mente. A coisa começa aqui na mente. O que nós colocamos, input, aqui dentro da nossa mente. E os olhos são as janelas da mente. Então, o que nós olhamos, olhos e ouvidos, o que nós olhamos, o que nós conversamos, vai alimentando a nossa mente. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Uma piadinha suja aqui, outra ali, outra acolá, revela sentimentos, malícias do coração e que vão entrando dentro da mente, se transformando em coisas normais e coisas comuns. Uma olhadinha aqui na internet de flash, e aquilo entra na mente, e daquela olhadinha passa para uma olhadona, e para a olhadona se transforma num vício, e aquilo prende a mente, e daqui a pouco, sem sequer perceber, está envolvido, porque da mente das intenções parte-se para as ações. Os nossos pensamentos e ações dependem muito daquilo que alimenta a nossa mente. Olhos e ouvidos são janelas para as nossas mentes. Nós somos seres influenciáveis. Seja humilde. Seja humilde. E entenda que nós somos seres influenciáveis. Nós somos influenciados pelas pessoas com as quais andamos. Nós somos influenciados pela literatura que nós lemos. Nós somos influenciados pelas músicas que nós ouvimos. Nós somos influenciados pelos filmes e pelas séries que nós vemos. Nós somos influenciados pelas conversações que nós temos. Por que eu falo isso? Porque eu achava que eu não. Novo convertido, graças a Deus, primeiro amor, incendiado pelo amor de Jesus. Jesus era tudo que eu precisava, tudo que eu tinha. Eu achava que eu era incólume, que do mundo Jesus tinha me tirado das trevas para a luz, e eu sabia o que era trevas, sabia o que era mundo, e agora, conhecendo Jesus, conhecendo a luz de Jesus, aquilo não me pegava nunca mais, até eu ir para a faculdade. Aí os amigos, aquela vida, aquela vivência, quando eu vi, eu estava na beira do abismo. E só não despenquei de lá porque aquele que começa a boa obra na gente é poderoso para levá-la a cabo, e Deus teve muita misericórdia de mim. Aí eu passei a ser muito mais humilde. Muito mais humilde. Não brinco com o pecado. Não brinco com más conversações. Não brinco com as coisas que eu vejo. Não vejo. É raro um filme, uma série que não tenha cenas picantes, de sexualidade travestida, abominável aos olhos de Deus, e pouco a pouco aquilo vai ficando normal. Olhos e ouvidos são janelas para as nossas mentes. A tentação em si não é pecado, mas se isso aninhar na nossa cabeça, e esses pensamentos, e essas imagens, e essas conversações entrarem na nossa mente, se aninharem, daqui a pouco nós estamos conversando tal qual, e daqui a pouco estaremos praticando também tal qual.
Então, que Deus nos ajude. Mente vazia sempre foi e sempre será a oficina do diabo. Somos tentados por quem? Ou seja, qual é a fonte ou origem de nossas tentações? De onde vêm as tentações? Evangelho de Mateus, capítulo 26, 40, versos 40 e 41, você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor? Já respondemos a primeira, a segunda, e estamos caminhando para a terceira, o terceiro ponto. Somos tentados por quem? Ou seja, qual é a fonte ou origem de nossas tentações? Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41. Jesus ali no Getsêmani. Jesus, voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marvada da carne, né? A carne é fraca. As nossas tentações vêm da nossa carnalidade. Aqui, carne não está associada a corpo físico. Carne está associada à natureza humana caída. Então, desculpe, a nossa natureza humana, ela tem alguma coisa errada com a nossa natureza. E a Bíblia explica que a nossa natureza, o que tem de errado com ela é porque um dia ela se afastou de Deus. É o que nós chamamos de queda. Então, as nossas tentações, elas vêm da nossa carnalidade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo vai trabalhar ali as obras da carne e o fruto do espírito. Há em nós essa tensão latente. De um lado, a velha natureza humana caída, adâmica. Do outro lado, a nova natureza, segundo Jesus, segundo a nova criação de Deus. Então, há essa tensão. Todo crente, ele vive essa tensão. De um lado, a sua vontade, o seu querer, a sua natureza, quer se sobrepor e dominar em relação à nova natureza. Então, boa parte das nossas tentações sobrevém da nossa própria natureza, de um coração caído. Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios. Ou seja, o nosso coração, a nossa natureza, é uma fábrica de maus desígnios, de maus projetos, de más intenções, de maus desejos. Caramba, pastor, mas essa é uma visão muito pessimista da natureza humana. Isso parece ser muito calvinista, muito agostiniano, né? Parece muito com a teologia de Agostinho, de Calvino, e por que não a de Pascal, de Arminio e outros por aí afora? Não, é a Bíblia. O depoimento que a Bíblia dá da nossa natureza, o que a Bíblia fala de nós mesmos, da nossa natureza caída, é extremamente pessimista. Jesus estava em Jerusalém, Evangelho de João, capítulo 2, depois de ter realizado muitos sinais, final do capítulo 2, diz que muitos creram nele. E na sequência diz assim, mas Jesus não confiava neles, porque ele bem sabia o que é a natureza humana. Coração humano, enganoso e desesperadamente corrupto.
Um dia você amanhece amando Deus assim, com um ardor profundo. E no outro dia, se não cuidar, você está enfiando o pé no pecado. É a natureza humana, a carne. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 15. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por quem? Por sua própria cobiça. A tentação, então, ela é uma equação muito bem elaborada que envolve 3 variáveis, que é o nosso coração, o mundo, com as suas atrações, com as suas ilusões, e por trás o diabo insuflando e criando situações. As nossas tentações procedem dessas 3 fontes, dessas 3 variáveis, que geralmente trabalham em conjunto e trabalham muito bem articulado. Olhamos para o mundo, desperta a nossa cobiça, cobiçamos, desejamos, e por trás, não raramente, vem o diabo e dá uma forcinha, e não quero também aqui jogar toda a culpa no diabo, porque tem esse lado da nossa cobiça. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Não. Tentação é mal. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Tentação está relacionada ao mal. Tentação está relacionada ao projeto e propósito de nos afastar de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é tentação. Vem do mal. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Claríssimo. Nossa carne, nossa natureza caída. Outra fonte, pelo mundo com as suas concupiscências, né? Uma intervenção? Sim, pastor. Elias de Oliveira, ele pergunta: considerando que em Efésios 4:26, aprendemos que irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Qual o limite que diferencia a ira em pecado ou sentimento? E uma vez, por alguma razão, quando sentimos a ira no coração, qual prática impede que caiamos na tentação da ira? Muito boa pergunta. A ira é um dos atributos de Deus. Deus se ira. Quem lê a Bíblia sabe disso. Romanos capítulo 1 fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus paira sobre toda a pecaminosidade, toda a distorção da verdade, toda a distorção da justiça pela injustiça. A ira de Deus paira. Agora, nós precisamos entender que a ira é uma possibilidade para qualquer um de nós. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Eu posso me irar, mas essa ira não pode ser levada a cabo, ela não pode se transformar numa ação de ódio ou numa consequência muito maior.
irai-vos e não pequeis. Seria muito bom se a gente irasse só por causa do pecado como Deus, né? Não, mas nós não iramos somente pelo pecado. Nós iramos porque somos iracundos. Então, tem gente que tem uma natureza iracunda. Aí precisa de transformação do Espírito Santo. Ele é como bater antigamente aquelas pedras de cristal, né, uma na outra. Ele está faiscando o tempo inteiro. Só falta a pólvora para ele poder explodir, né? Então, a natureza dele, não vou nem colocar temperamento, mas ele tem um coração iracundo. Eu já aprendi que, em alguns casos, essa natureza iracunda, tem gente aqui com muito mais propriedade para falar disso do que eu. Em alguns casos é transtorno. A pessoa tem um transtorno de humor, é patológico, é doentio, ela precisa de tratamento medicamentoso. Já entendi isso. Em alguns casos é do caráter, um caráter não tratado, pelo Espírito Santo. Em outros casos, ela é momentânea diante das adversidades que a pessoa está vivendo. Eu fui num seminário lá em Lima, no Peru, e achei muito interessante que o reitor do seminário obrigava a todos os alunos a jogar futebol. Porque no campo era impressionante como que a natureza humana se manifestava. Se alguém tivesse com algum problema, acossando, soltava no campo, o pau comia. Canelada, xingamentos e algumas coisitas mais, né? Então, a ira, ela faz parte da nossa vida e é até um atributo de Deus. Nós vamos nos irar. O problema é pecar, né? Outra pergunta. E não se pôr o sol sobre a ira, né? Se você irou, ofendeu, resolve, vai lá, pede no perdão mesmo dia. E conserta. Não se ponha ao sol, não deixe que vire o dia. Exato. Pastor, com relação às tentações, temos visto as posições nominadas como permissividade, liberalidade e o radicalismo / legalismo. Sabemos que tem uma linha antagônica nessas duas posturas. Como deve ser a nossa postura diante deste fato? As perguntas são todas muito boas. Eu responderia com muita simplicidade, uma postura bíblica. Ficou muito subjetivo, né? Muito idealizado. Olha para Jesus. Todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida quanto à vivência, comportamento, olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, o que ela ensina sobre isso. Olha para a vida de Jesus. Olha para a vida dos apóstolos, né, que estão aí na Bíblia. Isso vai nos nortear. A pergunta é muito importante porque, de fato, nós vivemos num mundo de narrativas fragmentadas. Eu já falei para vocês, eu tenho Instagram, eu olho, né? E olho principalmente a parte teológica. Gente do céu, sai a opinião do arco da velha. Algumas extremamente abalizadas, consistentes, mas tem outras que eu falo, pelo amor de Deus. O que fazer no meio de tantas opiniões? A Bíblia. Ela não é uma narrativa fragmentada, ela é uma metanarrativa. A Bíblia não é relativizada, ela tem absolutos. A Bíblia revela a vontade de Deus. Então, olha para a Bíblia, olha para Jesus, olha para o ensinamento dos apóstolos, né? Perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações
e no partir do pão. Então, olha para a doutrina dos apóstolos, o ensinamento bíblico, a vida comunitária santa, comunhão santa, e aí a gente tem um rumo. Ricardinho. Bom dia, irmãos. Eu queria entender o seguinte, tanto a aprovação quanto a tentação, ela faz parte da experiência humana. Né? Perfeito. Né? E a aprovação e a desaprovação também fazem parte da experiência humana e que geram crescimento. Quando eu vejo, por exemplo, Jó, ele foi provado ou tentado? Porque, para mim, ele foi tentado e provado. Segurar mais acima, por favor. Uhum. Mas ele foi aprovado. Foi. Isso gerou experiência Crescimento. e crescimento. Mas aí eu vejo Davi. Uhum. Se tem um cara que foi desaprovado várias vezes, foi Sim. Davi. Uhum. E ainda assim era um homem segundo o coração de Deus, porque ele teve experiência e que gerou crescimento. Perfeito. Nesse sentido, eu queria entender a questão de crescimento, porque muitas vezes, quando você vê de longe a questão da tentação no outro, ou seja, não estou falando que é importante cair, né? Não é isso. Sim. Mas que a experiência em si, ela gera crescimento e intimidade com Cristo. Eu não sei se eu... Não, está corretíssimo. A questão aí, Ricardinho, é o processo. Davi, tentado, caiu, Deus o restabeleceu, mas o processo foi extremamente doloroso. O processo foi extremamente doloroso, e aqui eu vou dar, no mundo de tantas opiniões, eu vou dar a minha opinião, né? Davi não precisava ter chegado na velhice tão arrebentado como ele chegou. Vocês lembram como Davi chegou na velhice? Não conseguia se aquecer, já não conseguia mais, não vou fazer uma análise aqui, mas tudo aquilo aponta para questões emocionais duras. Imagina a dor de você ver seu filho querido, provável substituto seu no trono, dormindo à luz do dia com as suas mulheres, com as suas esposas. Tem dor maior do que essa? Imagina a dor de você ser perseguido pelo seu filho que você amou, mimou, e seu filho quer te matar, quer cortar a sua cabeça, porque te odeia e quer ocupar o seu lugar. Ele não pensa em você, ele pensa na posição, né? Então, o caso de Adão e Eva, Deus costurou, Deus fez vestes, Deus cobriu, mas as dores que nós vivemos até hoje, por causa da queda na tentação, então, eu olho muito nessa perspectiva, né? É meio exagerado, mas pedagógico, né? Seria mais ou menos assim, para cada dia no pecado, é como se o Espírito Santo levasse um ano para costurar aquilo, para remendar aquilo. Imagina um relacionamento quebrado por traição de uma das partes. Às vezes a confiança nunca mais é restabelecida. Meu Deus do céu. Meu Pai, nos livra. Não nos deixe cair na tentação, livra-nos do mal, é mal. Né? Então, concordo com você que, ao fim e ao cabo, Deus cobre, né? Deus
faz lá a veste de pele de cordeiro, em Jesus, mas poderia ter chegado muito mais suave, muito mais glorioso, né? Eu acho que nós podemos acabar a carreira de diferentes maneiras. Nós podemos acabar a carreira com glória, cabeça erguida, de forma triunfante, mas podemos acabar a carreira arrebentados, como Davi acabou, né? Davi acabou muito arrebentado, muito, né? Eu não tenho ambições nenhuma de longevidade, até porque eu já tenho a vida eterna, mas uma oração eu tenho. Se Deus me der idade e velhice, que, por favor, me dê lucidez, para eu poder aproveitar todas as coisas que Ele me deu ao longo da existência, né? Então, eu penso, né, que a tentação, a queda da tentação é mal, é destrutivo. Gera muito mal, muito mal. Livra-nos, não nos deixe cair em tentação, é mal. E faz tanto mal emocional que, às vezes, a culpa arrebenta a pessoa e é irrecuperável. Nós não temos, graças a Deus que não temos, né? Graças a Deus, eu não queira ter. Quem nunca teve, agradeça a Deus e nunca queira ter, mas quem caiu na tentação, no pecado, as consequências emocionais da culpa, sabe? Jesus, não nos deixes, né? Então, eu acho que concordo plenamente com o que você disse, mas cair na tentação é mal, é o mal. As maldades do nosso coração, as maldades, né? É uma obra da maldade, é uma obra do mal, vamos dizer assim, né? Mandus. Rapidinho para eu concluir aqui, que eu tenho que liberar o nosso torcedor da rubra aqui. Porque Davi, por exemplo, fez aquilo, aí teve os 2 filhos, e depois teve aquele outro filho que abusou da irmã. Sim. Consequências, né? São consequências, e quando nós falamos consequências, não podemos criar uma regra, né? Não posso dizer qual vai ser a consequência, ou esperar que tenha consequência tal, não. O que nós sabemos é que cair na tentação, ultrapassar os limites de Deus, os limites de Deus nunca são por causa de Deus, queridos. Deus não põe limites pelo prazer de nos castrar, não. Os limites que Deus coloca é para o nosso bem. Amém? Deus nos ama. E todos os limites colocados por Deus, Ele não está preocupado com Ele está preocupado conosco. Porque Ele sabe que romper esses limites, ultrapassar esses limites, é mal. Vai nos fazer mal, mas muito mal. Eu sou pastor. Eu acompanho vidas, ovelhas despedaçadas por causa do pecado, por causa de consequências. E não queira. Não queira tentar, não queira brincar com o pecado, não queira andar na borda do abismo. Gente, é destrutivo que nós nem sequer fazemos ideia. É destrutivo. É destrutivo por gerações. No caso de Davi, trouxe destruição por gerações. Não vale a pena, né? Mas então, pela carne, pelo mundo. Eu vou encerrar aqui, depois mas são 3. Carne, natureza caída, coração corrompido, pelo mundo com as suas concupiscências, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, concupiscências insensatas, perniciosas, que afogam os homens na ruína e na perdição. Melhor do que a riqueza é a graça do contentamento. Amém? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, coração, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Carne, o mundo e o diabo. Dá uma olhadinha na Bíblia, pega uma concordância bíblica e veja lá quais são as fontes das nossas tentações, e depois, com certeza, você vai estudar isso melhor lá no seu pequeno grupo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, graças te damos por tudo que experimentamos aqui nessa manhã, do Senhor, da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos do louvor que se prepararam, que vieram mais cedo, os irmãos da multimídia, os irmãos aqui também que nos ajudam aí na mordomia. Obrigado pelos nossos visitantes. Obrigado, Senhor, pelo Celso, pela família dele. Te agradecemos, Senhor, embora não esteja mais conosco, está com o Senhor, mas te agradecemos pela vida da Regina, que é parte, Deus, de tudo aquilo que a Gabi e a Vicky vivem hoje. Obrigado pelo tempo de vida que o Senhor concedeu à sua serva. Obrigado pela palavra do Senhor nessa manhã. Deus, livra-nos. Não nos deixes cair em tentação. O Senhor sabe da súplica do meu coração, Senhor. Ó Deus, as paixões do coração humano, as paixões humanas, ilusórias, são terríveis, Senhor. Guarda-nos, livra-nos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queremos fazer parte do Teu reino e viver debaixo da Tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus.